Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na aula de hoje falaremos sobre a simplificação e racionalização de radicais. Bom, pessoal, então, como vocês já sabem, existem algumas raízes que elas são representantes de números irracionais. Porém, algumas delas nós conseguimos efetuar a simplificação. Então, como vai acontecer a simplificação de radicais? Basta a gente escrever o radicando como produto de fatores primos. Como que vai funcionar isso? Então, supondo que eu cheguei lá como resultado da raiz quadrada de 32. Então, eu posso deixar o resultado como raiz quadrada de 32 ou simplificar esse resultado. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o número 32 e fatorá-lo. Então, 32 é possível a gente fatorar por 2. 32 por 2, 16. 16 dá para a gente fatorar novamente por 2. 16 por 2, 8. 8, vamos fatorar novamente por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E aí, 2, mais uma vez dividindo por 2. Ou seja, 32 aqui fatorado é o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aqui, como nós temos a raiz quadrada de 32, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses fatores aqui, os fatores iguais, e juntando de 2 em 2. Então, aqui, 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. Embaixo, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E sobrou esse último aqui, fator 2. Eu vou escrever a raiz quadrada de 32 como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu escrevi dessa forma? Então, se vocês se lembram lá da videoaula passada sobre propriedades de radicais, eu posso escrever então aqui o produto de fatores como a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Mas o que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Então, lá na primeira propriedade da aula passada, a gente viu que a raiz quadrada de um número ao quadrado é igual ao próprio número. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, vezes, novamente, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2, vezes a raiz quadrada de 2. Essa última raiz, o 2 ele não sai da raiz, A gente sabe que a raiz quadrada de 2 ela é um número irracional. Então, aqui a gente tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes a raiz quadrada de 2. Ou seja, a gente pode escrever a raiz quadrada de 32 como 4 raiz de 2. E esses valores aqui, eles são equivalentes. Então, a simplificação da raiz quadrada de 32 é 4 raiz de 2. E os dois resultados aqui, eles se equivalem. Se você pegar a calculadora e digitar lá a raiz quadrada de 32 e se digitar 4 vezes a raiz quadrada de 2, o resultado vai ser o mesmo, tá? E por que é importante a gente simplificar? Então, a gente sabe que numa prova, num concurso, provavelmente o resultado, ainda mais quando a prova é uma prova de alternativas, normalmente o resultado ele é simplificado. Então, ao invés de você encontrar lá raiz quadrada de 32 como resposta, você pode ter lá 4 raiz de 2. Aqui no segundo exemplo que eu vou colocar para vocês, a gente vai ter que simplificar a raiz cúbica de 81. Então, a gente sabe que a raiz cúbica de 81 é um número irracional. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o 81 e decompor em fatores primos. 81 dá para a gente dividir por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dá para a gente dividir novamente por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dá para dividir mais uma vez por 3. 3 dividido por 3, 1. E aí acabou o nosso processo de fatoração. Como eu tenho que simplificar a raiz cúbica, eu vou pegar aqui todos os meus fatores que repetiram pelo menos 3 vezes. Então, aqui a gente tem,
3 ao cubo. E esse último fator 3 aqui, né, a gente não conseguiu agrupar ele em 3 fatores iguais. Então, 81 é o mesmo que 3 ao cubo vezes 3. Vamos reescrever aqui essa raiz. Então, a raiz cúbica de 81 é igual à raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Por que eu fiz dessa forma? Então, lembrando lá das propriedades da aula passada, isso é o mesmo que a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3. A raiz cúbica de um número ao cubo é igual ao próprio número. Então, a raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Então, aqui a gente vai ter 3 vezes a raiz cúbica de 3. E esse é o resultado da simplificação da raiz cúbica de 81. Vou fazer aqui um último exemplo para vocês verem que esse processo de simplificação de radicais, ele não é válido apenas para raízes irracionais, tá? Porque pode acontecer de, ao simplificar um radical, a gente encontrar o valor exato dessa raiz. Então, eu vou mostrar isso para vocês através do exemplo aqui, a raiz quadrada de 100. Então, olha lá, a gente tem que simplificar a raiz quadrada de 100. Então, o que a gente faz? Vamos pegar o 100 e decompor ele em fatores primos. O 100, por ser um número par, dá para a gente dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. 50 também é um número par. Vamos dividir novamente por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 dá para a gente dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. E 5 só dá para a gente dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Terminou aí a nossa fatoração. Como eu quero calcular a raiz quadrada, então eu vou pegar os meus fatores e juntar sempre de 2 em 2. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. E 5 vezes 5, o mesmo que 5 ao quadrado. Então, o 100 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vamos reescrever aqui. Então, a raiz quadrada de 100 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Utilizando as propriedades da aula passada, isso é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. E como nós vimos, né, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, 5. Então, a gente tem aqui como resultado 2 vezes 5, e 2 vezes 5, 10. Ou seja, usando aí esse processo de simplificação, a gente também chegou que a raiz quadrada de 100 é 10. Bom, aqui então eu vou para mais exemplos de como a gente utiliza a simplificação, né, para resolver alguns problemas. Então, olha lá, o primeiro exemplo, ele fala o seguinte: quanto é a raiz quadrada de 1000 dividido por 2? A raiz quadrada de 1000 é um número irracional. Então, não dá para eu fazer nada com esse resultado, mas dá sim, tá? Então, usando o processo de simplificação, a gente vai simplificar a raiz quadrada de 1000. E aí, depois a gente vai ver que vai dar para melhorar essa nossa resposta, ao invés de deixar como raiz quadrada de 1000 dividido por 2. Vou pegar aqui o 1000. Então, eu vou pegar aqui o 1000 e vou fatorá-lo. 1000 é um número par, então dá para a gente dividir por 2. 1000 dividido por 2, 500. 500 dá para dividir por 2. 500 dividido por 2, 250. 250 dá para a gente dividir por 2, que dá 125. 125 agora dá para a gente simplificar por 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dá para dividir mais uma vez por 5. 5 dividido por 5, 1. Como a gente tem a raiz quadrada de 1000, eu vou ter que juntar sempre os fatores de 2 em 2. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Esse 2 aqui, como ele não tem nenhum outro fator 2 para juntar com ele, ele fica apenas 2. Aqui, 5 vezes 5, dá para a gente juntar. E também ficou sobrando aqui um fator 5. Então, 1000 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2, vezes 5 ao quadrado, vezes 5. Então, vamos reescrever isso aqui, ó.
a raiz quadrada de 1000 dividido por 2. Isso é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado vezes 5, dividido por 2. Bom, a gente sabe, né? Eu vou até já pular algumas etapas, que quando um número ele está ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, esse número ele vai sair da raiz, não é? Então aqui ó, a gente tem a raiz quadrada de 2 ao quadrado, é 2. Então o que eu vou fazer? Esse meu 2 que está ao quadrado, eu já vou tirar ele da raiz, vezes esse 5 aqui que está ao quadrado, eu também vou tirar ele já da raiz, porque a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. E o 2 e o 5, que eles não estão ao quadrado, eles vão permanecer na raiz. Então, vai ficar 2 vezes 5, dividido por 2. Aqui fora, 2 vezes 5, 10. Então, a gente tem 10 dentro, raiz quadrada, 2 vezes 5, 10, dividido por 2. E agora aqui, esse 10 dá pra gente dividir com esse 2 do denominador. 10 dividido por 2, 5. Então, 5 raiz quadrada de 10. Esse é o resultado da nossa simplificação aqui. Ao invés, então, de, na resposta, tá lá raiz quadrada de 1000 dividido por 2, pode aparecer como 5 raiz de 10. Tenho dúvida se o resultado que eu encontrei está correto. O que eu faço? Então, você pega lá a sua calculadora e faz raiz quadrada de 1000 dividido por 2. Vai dar um resultado. Pega lá 5 vezes raiz de 10. Tem que dar o mesmo resultado, né? Porque os radicais, eles são equivalentes, né? Eles, mesmo escritos de maneiras diferentes, eles têm que representar o mesmo número, né? Mesmo que esse número seja um número irracional, a raiz quadrada de 1000 dividido por 2 é igual a 5 raiz de 10. Aqui no exemplo 2, a gente tem que calcular o perímetro do retângulo abaixo. Então, só para a gente recordar o que é o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente vai ter que calcular aqui o perímetro. Vai ser raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 128 mais raiz quadrada de 128, tá? Então, esse vai ser o perímetro. Aí, se a gente se recordar lá da aula passada de adição de raízes, né? A gente só pode adicionar raízes que são semelhantes. O que são raízes semelhantes? Possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Todas elas são raízes quadradas, até aí, ok. Só que os radicandos delas são diferentes, né? Então, em umas aparece o 32 e no outro 128. O que a gente pode fazer nesse caso? Simplificar aí esses radicais para ver se a gente consegue escrever com um mesmo radical ali dentro, com o mesmo radicando dentro da raiz. Como que vai funcionar isso? Então, eu vou pegar o 32 e vou fatorar. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, ó, 32 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, tá? Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 32 vai ser quem? Esse 2 ao quadrado, ele vai sair da raiz como 2, vezes esse 2 ao quadrado, ele também vai sair de dentro da raiz como 2, e o último fator 2 ali, ele vai continuar na raiz quadrada, né? Ele não consegue sair. Então, aqui a gente tem 4 raiz de 2. Ou seja, eu vou reescrever aqui no perímetro, aonde está raiz quadrada de 32, eu vou colocar como 4 raiz de 2. Então, aqui, ó, essa raiz quadrada de 32, escrevi como 4 raiz de 2. Mais essa raiz quadrada de 32, vou escrever como 4 raiz de 2. Vamos agora fatorar o 128 para ver o que acontece. 128, então na hora que for fatorar, dá pra gente fatorar por 2. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1.
Terminada a nossa fatoração, vamos sempre agrupando de 2 em 2, já que a gente vai calcular a raiz quadrada. Então, aqui, ó, 28 é o mesmo que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, e sobrou aqui, por último, esse fator 2. Então, 128 é o mesmo que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Então, a raiz quadrada de 128 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Esse 2 aqui, como está ao quadrado, a gente sabe que a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. E por último, então, a raiz quadrada de 2. Esse sim a gente não consegue tirar da raiz, porque a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 raiz de 2. Então, a gente voltando aqui, a raiz quadrada de 128 a gente vai substituir por 8 raiz de 2, mais 8 raiz de 2. Agora sim, olha lá, nós temos radicais semelhantes. Então, a gente soma, ó, 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, 8 raiz de 2. 8 raiz de 2 mais 8 raiz de 2, 16 raiz de 2. E 16 raiz de 2 mais 8 raiz de 2, 24 raiz de 2. Então, esse é o perímetro do nosso retângulo, tá? Então, aqui, a simplificação de radicais, ela nos ajudou a realizar essa soma. Se a gente deixasse aqui da forma como estava, a gente não poderia efetuar a soma, porque a gente só pode adicionar radicais semelhantes. Então, ao simplificar aqui raiz de 32 e raiz de 128, a gente conseguiu, né, escrever todas elas como alguma coisa, né, 4 raiz de 2 e 8 raiz de 2, tá? Professora, mas e se eu simplificasse e aí chegasse em radicais diferentes? Aí, então, para esse caso, né, a simplificação não ajudaria em nada, porque a gente não conseguiria efetuar a adição. Mas, para esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, então a simplificação, ela foi importante para nos ajudar aqui a adicionar os valores. O último exemplo, a gente vai calcular a raiz cúbica de 512. Então, esse exemplo já é parecido com aqueles exemplos iniciais. Para calcular a raiz cúbica de 512, então, o que a gente pode fazer? Pegar o 512 e fatorá-lo. Então, 512 é um número par, então dá para a gente dividir por 2. 512 dividido por 2 dá 256. 256 dividido por 2, 128. 128 dá para dividir por 2. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, aqui essa foi a fatoração do número 512. Como eu quero calcular a raiz cúbica, eu vou sempre juntando de 3 em 3, ó. Aqui a gente tem 2 ao cubo vezes... Aqui juntou mais 3, né? Então, 2 ao cubo. E aqui, por último, também tenho mais 3 vezes o fator 2. Então, 2 ao cubo. Ou seja, a raiz cúbica de 512 é o mesmo que a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E a gente sabe que a raiz cúbica de um número ao cubo é o próprio número. A raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo, 2, vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo. Nesse caso, todos os fatores saíram da raiz. Então, a gente tem aqui 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, a raiz cúbica de 512 é 8. Agora, falaremos sobre a racionalização de radicais. Então, quando que nós temos que racionalizar um radical? Então, toda vez que eu obter lá como resultado uma fração e no denominador dessa fração aparecer um radical, então é necessário fazer a racionalização para que a gente possa prosseguir lá com a simplificação do nosso resultado. A racionalização
Ela é o processo feito para criar frações equivalentes em que os radicais estejam apenas no numerador, tá? E aí, para racionalizar uma fração, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo radical que aparece no denominador. Nós vamos ver isso daí na prática, né? Que é mais fácil a gente entender aí através de exemplos. Bom, aqui nos exemplos, então a gente vai ver o seguinte. Se o denominador, né, que aparecer lá na minha fração, ela for uma raiz quadrada, então vamos supor que eu fiz lá os cálculos e eu cheguei no seguinte resultado. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, a gente sabe que é um número irracional. E nós não podemos ter no denominador da minha fração um número na forma de radical. Então, o que a gente faz? Eu vou multiplicar ele por raiz de 2 no numerador e no denominador, tá? Bom, aí por que eu vou fazer isso? Então, aqui, ó, quando eu multiplicar no numerador uma vezes a raiz de 2, a gente obtém raiz de 2. E aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado. Que aqui, ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, tá? E como nós já vimos, o que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E aí, no numerador, continua como raiz de 2. Ou seja, 1 sobre a raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. E esse aqui, então, é o resultado racionalizado. A gente não pode ter no denominador um radical, mas no numerador, sim. Se eu quiser verificar para ver se o meu resultado está correto, então eu vou lá, pego a calculadora e faço 1 dividido por raiz de 2. O resultado tem que ser o mesmo do que o de raiz de 2 sobre 2, tá? Então, mesmo escritas de maneiras diferentes, essas frações, elas são frações equivalentes. Um outro exemplo. Então, se eu tiver lá 10 sobre a raiz quadrada de 5, então, o que eu faço para racionalizar essa fração? Então, primeiro eu copio ela e vou multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 5. Então, em cima, 10 vezes a raiz de 5 dá 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. E aí, a gente sabe que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, aqui embaixo fica 5 e em cima 10 raiz de 5. Agora, aqui, ó, a gente tem a fração 10 quintos. 10 dividido por 5 dá 2. Então, 2 raiz de 5. E esse aqui é o resultado racionalizado dessa fração aqui, ó, 10 raiz de 5. Se eu pegar a calculadora, dividir 10 por raiz de 5, o resultado é o mesmo que 2 vezes a raiz de 5. Bom, agora veremos exemplos de como racionalizar denominadores quando a raiz possui um índice maior do que 2. Então, aqui, ó, vamos supor que eu tenha como resultado a fração 1 sobre a raiz cúbica de 2. E eu preciso racionalizar esse resultado. Preciso racionalizar esse denominador, ou seja, eliminar essa raiz cúbica. Então, o que a gente tem que fazer? Então, primeiro a gente copia aqui a primeira expressão que eu tenho. E eu tenho que lembrar o seguinte, aqui no radicando, quando a gente não tem valor algum no expoente, a gente sabe que é o expoente 1. Então, eu vou ter que multiplicar essa expressão por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque na hora que eu efetuar a multiplicação, se a gente lembrar lá das propriedades, tanto de potenciação quanto de radiciação, aqui, ó, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 vai dar 2 elevado a 3. E é isso que a gente precisa. Multiplico no denominador e no numerador também. Então, aqui embaixo, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 2 dá raiz cúbica de 2 elevado à terceira. E em cima, 1 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado, como aqui em cima o expoente é 2, 2 é menor do que 3. Então, não dá pra gente tirar esse 2 ao quadrado da raiz.
ele vai permanecer dentro da raiz. Além disso, 2 ao quadrado é o mesmo que 4. Então, em cima fica a raiz cúbica do 4. Embaixo eu tenho a raiz cúbica de 2 ao cubo. A raiz cúbica de um número ao cubo é o próprio número. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. E esse aqui é o nosso resultado daquela primeira fração racionalizada. Bom, mas e se fosse raiz quinta? Então, vamos supor lá que eu tenho... tenha 3 sobre a raiz quinta do 4. Então, o que eu faço para racionalizar isso aqui? Então, como eu tenho o 4 elevado a 1, então eu vou ter que multiplicar aqui pela raiz quinta de 4 elevado a 4. E em cima a mesma coisa. 4 elevado a 4. Embaixo, então, ó, raiz quinta de 4 elevado a 1 vezes a raiz quinta de 4 elevado a 4, vai ficar a raiz quinta de 4 elevado a 5. E em cima, 3 vezes a raiz quinta de 4 elevado a 4. Raiz quinta de 4 elevado a 5 é 4. E em cima permanece 3 vezes a raiz quinta de 4 elevado a 4. 4 elevado a 4 é o mesmo que 256. Então, esse é o resultado da nossa racionalização. Bom, pode acontecer também de no denominador da minha fração ela ser composta por uma adição ou uma subtração envolvendo aí alguma raiz, tá? E aí, para a gente efetuar a racionalização, a gente vai usar um processo um pouco diferente do primeiro que a gente viu, tá? O processo mais prático para esses casos, quando eu tiver uma adição de raízes ou uma subtração de raízes, é a gente utilizar as propriedades do produto da soma pela diferença. Ou seja, para racionalizar um denominador onde eu tenho uma adição de raízes, eu vou multiplicar pelas mesmas raízes, porém com a subtração. Agora, se eu tiver uma subtração no meu denominador, eu vou multiplicar com as mesmas raízes, porém adicionando, tá? Então, a gente vai ver isso aí em alguns exemplos na prática. Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos. Vamos supor que aqui eu tenha a fração 1 sobre raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. Como que eu vou efetuar a racionalização desse denominador? Então, eu vou copiar, né, a fração que nós temos, 1 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, e eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3. Multiplico tanto no denominador quanto no numerador aqui dessa fração. Então, vamos efetuar aqui as multiplicações. 1 vezes raiz de 2, menos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Dividido, agora aqui, ó, distributiva. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 multiplicado por menos raiz quadrada de 3. Então, isso daqui vai dar menos raiz quadrada de 2 vezes 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Como o sinal é positivo, então mais raiz quadrada de 3 vezes 2. E agora, por último, na multiplicação, mais com menos, menos, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, dá raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou raiz quadrada de 9, assim como vocês queiram. Isso aqui, então, vai ser igual a raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, dividido, aqui, ó, raiz quadrada de um número ao quadrado, é o próprio número, 2. Aqui a gente tem, ó, raiz quadrada de 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, aqui fica menos a raiz de 6. E aqui, mais raiz quadrada de 3 vezes 2 é raiz quadrada de 6. Menos a raiz de 6 com mais a raiz de 6, isso daqui dá 0. Ou seja, esse termo aqui elimina esse termo. E sobrou aqui, por último, menos
a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, aqui dá 3. Então, agora, no denominador, quem que sobrou? 2 menos 3. Quanto que é 2 menos 3? 2 menos 3 é menos 1. Então, a gente tem aqui como resultado raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por menos 1. Se a gente quiser melhorar esse resultado, o que é eu dividir um número por menos 1? Eu dividir um número por menos 1, o resultado vai ser o oposto do meu número. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 2 dividido por menos 1 dá menos a raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 3 dividido por menos 1 vai dar mais raiz quadrada de 3. Então, aquela nossa primeira expressão aqui, 1 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, é equivalente a menos raiz de 3 mais raiz de 3 racionalizado. O que a gente precisa entender, então, nesse processo? Aqui no meu denominador, eu tinha uma adição de radicais. Então, para poder eliminar esses radicais aqui, a gente vai multiplicar, né, pela diferença entre esses radicais. Se fosse a diferença, a gente ia multiplicar pela soma. Então, eu vou fazer agora um outro exemplo. Aqui, então, mais um exemplo. Então, supondo que nós temos lá 10 sobre a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 5. Então, para racionalizar esse meu denominador, onde eu tenho uma subtração, eu vou ter que multiplicar, né, pela soma desses meus radicais. Então, vou copiar a primeira expressão que eu tenho, que é 10 dividido por raiz de 2 sobre raiz de 5. Vou copiar a primeira expressão que eu tenho, que é 10 sobre raiz de 2 menos raiz de 5, e vou multiplicar isso por raiz de 2 mais raiz de 5. E no numerador a mesma coisa, raiz de 2 mais raiz de 5. Vamos efetuar, então, as multiplicações. 10 vezes a raiz de 2, 10 raiz de 2. Mais 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Dividido aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Ou se eu quiser colocar a raiz do 4, dá na mesma, né? Porque depois a gente vai chegar que a raiz do 4 é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10, que é a raiz de 2 vezes 5. Aqui, menos raiz de 5 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 10. E por fim, menos com mais menos, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado, ou raiz de 25. Aqui embaixo, ó, a gente vai eliminar. Mais raiz de 10 com menos raiz de 10 dá 0. Então, sobra pra gente 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 5 no numerador, dividido, embaixo, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é 5. Então, a gente tem como resposta 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 5, dividido por menos 3. Então, esse aqui seria o resultado da nossa racionalização. Se eu quisesse melhorar esse resultado aqui, né? Então, tirar esse sinal de menos, porque normalmente numa fração a gente não tem um número também negativo no denominador, o que a gente pode fazer? Passar ele lá para cima. Então, ficaria assim, ó, menos 10 raiz de 2, né? Ó, porque mais com menos aqui fica menos. E aqui em cima a mesma coisa, mais com menos, menos. Menos 10 raiz de 5. Tudo isso dividido por 3. Então, esse é o resultado da nossa racionalização. Bom, então aqui por hoje, né, nessa nossa videoaula, é isso. A gente viu um pouco sobre simplificação e racionalização de radicais. Então, eu recomendo que vocês pratiquem, né, bastante exercícios, porque, como eu já disse para vocês, a matemática é mais treino, né? A gente tem que saber toda a teoria, todos os conceitos e treinar, porque a cada novo exercício que a gente faz, a gente vai aprendendo algo novo. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado.
Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem o like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!